Bom dia a todos, eu sou o Daniel Ferreira, seu professor de Física, e nessa aula do dia 26 de junho, portanto, uma das nossas últimas aulas de Física, do bimestre e do semestre também, a gente vai fazer nessa, portanto, última aula, nossa oitava correção de exercícios a respeito de composição de movimentos, que vai à frente B07. Vamos, portanto, à nossa correção. Eu vou corrigir os exercícios de fixação da frente B07, página 152. Eu marquei do 1 ao 5 para fazer, né? Era a última lista. Acho que tinha ontem até meia-noite, eu vou fazer o recolhimento ainda hoje delas para atribuir a nota de vocês. Tá, a primeira questão diz o seguinte, é uma questão da Universidade Estadual de... deve ser Ponta Grossa? Não sei, no Paraná. Diz o seguinte, era composição de movimentos. O que a gente fez lá quando estudou composição de movimentos foi basicamente falar de barquinhos. Então, a primeira diz assim, um barco move-se com velocidade igual a 10 metros por segundo em relação à água. Em relação à água, então essa é a velocidade relativa. Ponto. A correnteza se movimenta em relação às margens com velocidade de 2 metros por segundo. Essa é, portanto, a velocidade de arraste. Ponto. Aí a pergunta. Aí vem continuar a questão, né? A respeito desses movimentos, assinale o que for correto e a soma dá 29, a soma das opções corretas. 01. Se o barco tem seu leme dirigido rio abaixo, sua velocidade em relação às margens é de 12 metros por segundo. Então, significa que se o sujeito está descendo junto com a correnteza, qual é a velocidade? Então, esse primeiro é mais simples. Primeiro, como é que resolve isso? Toma nota dos dados, velocidade de arraste 2 metros por segundo, velocidade relativa 10 metros por segundo. Se o barco está descendo junto com a correnteza, a velocidade do barco e da correnteza se somam, tá bom? Então, a velocidade resultante vai ser, portanto, a soma algébrica da velocidade relativa com a velocidade de arraste. 2 metros por segundo mais 10 metros por segundo que ele deu no problema. Então, 12 metros por segundo, a primeira assertiva está correta. Assertiva 2. Se o barco deve atingir um ponto na margem oposta, exatamente à frente do ponto de partida, a velocidade resultante em relação às margens deve ser menor que 9 metros por segundo. Então, ele quer sair de um ponto aqui na margem e chegar no outro exatamente fazendo 90 graus assim, em linha reta. Naturalmente, se fosse um caso normal, ele sairia e chegaria um pouco mais embaixo. Tá bom? Não é o que ocorre. Mas para ocorrer isso, o que é que você tem que fazer? Ó? A velocidade resultante tem que sair de um ponto A e bater lá no ponto B da outra margem. Então, o que é que você tem que fazer com o leme do barco? O leme, que é onde é a direção do motor, tem que ser inclinado aqui, ó. Então, você pega e inclina a direção do leme e a velocidade relativa do barco tem que estar apontada assim para cima. E eu quero descobrir de quanto tem que ser essa velocidade resultante. Então, basta usar Pitágoras aqui, ó, que é um teorema de Pitágoras sai. Beleza. Olhei aqui no chat, tranquilo. Aí o que rola? Sai por teorema de Pitágoras, ok? Esse pontilhado aqui é a hipotenusa, que é a velocidade relativa, e aqui a velocidade de arraste é um cateto e a velocidade resultante é outro cateto. Então, para calcular essa velocidade relativa, que é esse cateto aqui, eu uso Pitágoras. Ó. Velocidade relativa, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a velocidade resultante ao quadrado mais a velocidade de arraste ao quadrado. Tá bom? Por Pitágoras. Só que eu quero encontrar a velocidade resultante. Então, a velocidade de arraste passa para o outro lado, subtraindo aqui. Ó. Então, eu isolo a velocidade resultante. Então, a velocidade resultante, nesse caso, do barco sair exatamente perpendicular à margem do outro lado, com relação de onde ele sai, com relação ao ponto onde ele partiu, sai por essa equação. Então, V resultante ao quadrado é igual a velocidade relativa ao quadrado menos a velocidade de arraste ao quadrado. Inverso da potência a raiz, passa a raiz em cima de todo mundo, substitui. Velocidade relativa 10 metros por segundo, elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, metros por segundo. Né? Perdão. Então, 10 ao quadrado é 100, 2 ao quadrado é 4. 100 menos 4, 96. Raiz de 96, aproximadamente 9,79
metros por segundo. Portanto, essa está errada. Por quê? Porque ele falou que essa velocidade seria menor que 9. Né? A gente encontra a velocidade maior que 9. Então, a 2 está errada. 0,4. Se o barco mantém seu leme numa direção perpendicular à margem, a velocidade resultante em relação às margens é de 10 metros por segundo. Agora, o que ele está dizendo é que essa velocidade relativa vai estar aqui, ó, no lugar da resultante, e a resultante vai mudar aqui, para essa região, e a resultante passa a ser, portanto, a hipotenusa do triângulo. Então, como a gente viu, quando o barco está assim, ó, velocidade relativa, velocidade de arraste para cá, a resultante sai aqui, ó, ela é a diagonal, está na diagonal, e é justamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, basta elevar os quadrados. Velocidade resultante, que eu quero descobrir ao quadrado, é igual a velocidade relativa ao quadrado, mais velocidade de arraste ao quadrado. Substitui os valores. Velocidade relativa 10 metros por segundo ao quadrado, mais velocidade de arraste 2 metros por segundo ao quadrado. Dá 100, 10 ao quadrado, e 2 ao quadrado, 4. 104. Inverso da potência, raiz de 104, 10,2. Ele falou que seria maior que 10, verdade, 10,2, maior que 10. Então, essa é correta. E a 08, a assertiva 08 do problema 1, diz o seguinte: se o barco tem seu leme dirigido rio acima, sua velocidade em relação às margens é de 8 metros por segundo. Leme dirigido rio acima significa que ele está contra a correnteza. Vamos ver. Então, é a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, tá bom? Então, a velocidade resultante é essa expressão aqui, ó, velocidade relativa menos velocidade de arraste. Portanto, 10 menos 2. 10 menos 2, 8 metros por segundo. Velocidade resultante, 2 metros por segundo. Nesse caso, opção 8, também correta. 16. Se em certo trecho a correnteza aumentar sua velocidade para um valor maior que 10, o barco com seu leme dirigido para cima não conseguirá subir o rio. Essa é verdade, tá bom? Porque a velocidade relativa dele, que o motor está imprimindo, é de 10. Então, se essa velocidade de arraste for maior que 10, o barco não sobe. Eu coloquei 11 aqui, por exemplo. Então, fica 10 menos 11, menos 1. Então, essa velocidade está negativa, significa que o barco não conseguiu subir. Esse vetor aqui está menor do que a velocidade de arraste. Então, o barco desce junto com a correnteza. Não sobe, portanto, também correta. Se você somar as respostas, ó, 16 mais 8 mais 4, mais 1 dá 19, que é a soma correta das respostas. Beleza? Vamos para o próximo problema. Problema 02. Universidade Estadual de Minas Gerais. Também, todos esses problemas serão sobre velocidade relativa, tá bom? Diz assim, ó, o tempo, começa com uma poesia, um poema. O tempo é um rio que corre. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. O tempo passa, quer se tem um relógio ou não. Ponto. Uma pessoa quer atravessar um rio no local onde a distância entre as margens é de 50 metros. Então, isso é L. Se você se lembrar das equações lá da aula, L é a distância entre as margens do rio. Para isso, ele orienta o seu barco perpendicularmente às margens. Pronto. Considere que a velocidade do barco em relação às águas é de 2 metros por segundo, ó, velocidade relativa, 2 metros por segundo. Que a correnteza tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Significa que esse barco, por exemplo, não consegue subir o rio. Né? Ele atravessa, mas não sobe. Sobre a travessia desse barco, assinale a afirmativa correta. Letra A. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Com a correnteza, o barco levaria mais do que 25 segundos para atravessar. Primeiro, tem que calcular o tempo. O tempo de travessia, nesse caso, em que a velocidade relativa é perpendicular às margens, sai por essa equação. Primeiro, anota os dados. Ó. Distância entre as margens do rio, 50. Velocidade relativa, 2 metros por segundo. Velocidade de arrasto, 4 metros por segundo. Tempo de travessia é o comprimento do rio dividido pela velocidade relativa. Inicialmente, não interessa se o barco está assim, perpendicular às margens, a velocidade de arraste. Então, fica 50 dividido por 2, que dá 2,5. Não, dá 25. 50 por 2 dá 25 segundos. Mas a treta o equívoco está em ele afirmar isso aqui. Ó. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Com a correnteza, o barco levaria mais que 25. Não, não levaria mais que 25. O tempo de travessia é 25 segundos. Eu coloquei uma vírgula aqui, mas é 50 por 2, que é 25 segundos.
Essa está errada por ele afirmar que esse tempo seria diferente sem correnteza. Não, tá bom? Porque o tempo de travessia só depende da velocidade relativa. Letra B. Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Sim, é verdade. Está lá na nossa teoria. Essa é, portanto, a correta, a letra B. Letra C. O tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza. Depende de como eu disponho a minha velocidade relativa. Nesse caso, ela é assim. Ou seja, o motor do barco está tentando me levar para o outro lado, perpendicularmente às margens. Tá bom? Em outras situações, esse tempo pode ser alterado. Letra D. Com a correnteza, o tempo de travessia do barco seria menor que 25 segundos, pois a correnteza aumenta vetorialmente a velocidade do barco. Não é verdade, tá bom? Para essa situação, não. A gente viu que esse tempo não é menor que 25 segundos. Tá bom? Então, a opção correta, letra B. Problema de número 3. A questão da Universidade Estadual, não, a questão também do Paraná, da UEM. Diz o seguinte: um rio de 500 metros de largura e com margens retilíneas e paralelas é atravessado por um barco que trafega perpendicularmente às suas margens com velocidade constante de 36 km. Essa é, portanto, a velocidade relativa. Considere que as águas do rio percorram seu leito paralelamente às suas margens com uma velocidade constante de 18 km por hora. Essa é, portanto, a velocidade de arraste. Vírgula, desprezando as dimensões do barco, assinale o que for correto. Soma das respostas corretas deu 0,5. Então, primeira, o intervalo de tempo que o barco leva para atravessar o rio é de 50 segundos. Vamos calcular para ver. Então, primeiro anota os dados, comprimento do largura do rio, 500 metros. Está aqui, 500 metros. Velocidade relativa, 36 km por hora, converte para metro por segundo, ou seja, divide por 3,6, 10 metros por segundo. Velocidade de arraste, que é a velocidade da correnteza, 18 km por hora, divide por 3,6, 5 metros por segundo, para passar para metro por segundo. Primeiro ele pediu o tempo de travessia. O tempo de travessia nessa situação só depende da largura do rio e da velocidade relativa. Então é 500 dividido por 10. Corta um zero aqui, fica 50 por 1, 50 segundos, a primeira está correta. Esse é o tempo de travessia. 0,2. Durante a travessia, a distância que o barco percorre ao longo da margem é de 300 metros. É aquela distância D. Tem um desenho depois. O barco sai, a velocidade relativa está assim, e o barco vai assim. Ele quer descobrir essa distância aqui, ó, tá bom? Essa distância, ela depende da velocidade de arraste e do tempo de travessia. Então, vai ser a velocidade de arraste vezes o ΔT, que você já encontrou. Velocidade de arraste, 5 metros por segundo, vezes o tempo de travessia, 50. 50 vezes 5, 250, corta segundo com segundo, metros. Ele falou que seria de 300, não, é de 250 metros. O que ele percorreu lateralmente lá, né? Então, essa está errada, a 0,2. 0,4. Para um observador fixo no ponto de partida da travessia do barco, a trajetória realizada pelo barco é retilínea. Sim, ele anda numa linha reta. Tá bom? O 0,4 correto. Ele vai assim, ó. E 0,8 para um observador fixo no ponto de partida da travessia, o barco, de novo, para um observador fixo no ponto de partida da travessia do barco, o barco afasta-se com velocidade de 15 metros por segundo. Vamos calcular essa velocidade para descobrir. A velocidade resultante, nesse caso, é como o barco vai, o leme está assim, a velocidade de arraste está assim, a velocidade resultante sai por Pitágoras, porque sai pela regra do paralelogramo, tá bom? A soma dos vetores sai pela regra do paralelogramo e dá cujo módulo pode ser determinado por Pitágoras. Então, a velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade relativa ao quadrado mais velocidade de arraste ao quadrado. 10 ao quadrado, que é a velocidade relativa, e velocidade de arraste 5, 5 ao quadrado. Vai dar 100 mais 25, 125. A raiz de 125, que é o inverso da potência aqui, aproximadamente 11,2 metros por segundo. Portanto, errado. Ele falou que seria de 15, é de 11 metros por segundo. Assertiva 16. A força resultante que atua sobre o barco está na mesma direção da trajetória desse barco. Essa também não é verdade, pode ser visualizada se você desenhar um diagrama de corpo livre. Tá bom? Penúltima questão é a questão de número
4 diz o seguinte, a questão do IBMEC do Rio de Janeiro. Diz o seguinte, esse aqui era um pouco mais enjoadinho, mas era só ficar atento nos detalhes. O motorista viaja da cidade A para a cidade B, então cidade A até uma cidade B, em um automóvel e a velocidade do automóvel pequeno é de 40 km por hora. Para trás aqui apareceu isso, 40 km por hora. Certo momento, ele visualiza no espelho retrovisor um caminhão se aproximando, com velocidade relativa ao carro dele de 10 km por hora. Então, a velocidade relativa, então o caminhão está se aproximando com a velocidade relativa de 10 km por hora. A diferença entre essas velocidades aqui é 10 km por hora. Significa que o caminhão, em algum momento, ultrapassa ele. Sendo a velocidade do caminhão em relação a um referencial em repouso, ou seja, em relação à estrada e tal, ou alguém que está parado olhando, observando a estrada, é de 50 km por hora, está ali em cima. Nesse mesmo instante, há uma bobina de aço rolando na estrada e o motorista percebe estar se aproximando da peça com velocidade, com a mesma velocidade que o caminhão situado à sua traseira se aproxima do seu carro, tá bom? Então, a bobina aparentemente está se aproximando dele. Vamos ver o que se pergunta. Com base nessas informações, responda. A velocidade em relação ao referencial inercial parado e a direção da bobina de aço é... Então, essa aqui até que é simples. Ela é um imbróglio assim para você entender, mas basta você, como a velocidade relativa dele é 10, com relação ao carro, então basta você subtrair a do carro pela velocidade relativa da bobina de aço, você vai descobrir que, na verdade, a bobina está andando para frente, só que como o carro está muito rápido, ele está se aproximando da bobina, certo? Então vai ficar assim. Eu chamei essa aqui de velocidade do carro pequeno, CP, 40 km por hora. Velocidade do carro grande, só que a velocidade relativa é 10 km por hora. E a velocidade do carro grande, sem ser a relativa, 50 km por hora. Velocidade relativa da bobina, 10 km. Então, para eu descobrir a velocidade real da bobina, para um observador que está lá na estrada olhando toda essa história, basta eu subtrair a velocidade do carro pequeno menos a velocidade relativa da bobina, que é uma velocidade com relação ao carro pequeno. Então, fica 40 menos 10. 40 km por hora menos 10 km por hora, que dá 30 km por hora, e a bobina está indo de A para B, mesmo que o carro pequeno tenha a impressão que a bobina está se aproximando dele, tá bom? Porque ele, na verdade, está com a velocidade maior que a velocidade da bobina, por isso ele está se aproximando dela, mesmo ela se deslocando para frente. Então, a resposta é 30 km por hora, indo de A para B, opção correta, portanto, letra E. E, por último, é a número 5. Universidade Estadual do Ceará. Diz o seguinte. Uma pessoa se desloca... Perdão. Uma pessoa se desloca em uma estrada horizontal com velocidade de 10,8 km por hora em relação ao solo. Tá bom? Então, essa é a velocidade relativa do automóvel. Essa pessoa vê um pingo de chuva cair verticalmente com velocidade constante igual a 4 metros por segundo. Então, essa pessoa que está viajando aqui, ó, com essa velocidade, vê um pingo cair perpendicularmente. Ó, fez 90 graus entre essas velocidades. Certo? Isso é importante. O módulo da velocidade em quilômetros por hora desse pingo em relação ao solo é d. Então, para um observador que está olhando da estrada tudo isso, o pingo vai estar assim, ó, com velocidade aqui, sendo, portanto, a subtração desses dois vetores, uma operação entre esses dois vetores, tá bom? Vai ficar da seguinte maneira. Se você quer somar esses dois vetores, então, como eles são perpendiculares, sai por o módulo do vetor resultante desses dois sai por Pitágoras, porque aqui é 90 graus ó, entre eles. O pingo cai perpendicular com relação a esse sujeito. Então, velocidade relativa, 10,8 km por hora. Velocidade do pingo de chuva relativa, com relação ao carro, é de 4 metros por segundo. Tem que converter para quilômetros por hora. Então, multiplica por 3,6, 14,4. Tá bom? Então, a velocidade do pingo em relação a quem está na estrada vai ser a soma vai sair por Pitágoras. Então, vai ser velocidade do pingo ao quadrado, a velocidade relativa do carro ao quadrado, mais velocidade do pingo
é a velocidade vertical do pingo de chuva ao quadrado. Então, fica 10,8 km por hora ao quadrado, mais 14,4 km por hora ao quadrado. Se você eleva 10,8 ao quadrado, dá 116,64, mais 14,4 ao quadrado, 207,36. Somando esses dois números, vai descobrir que dá 324 crivado, certo? O inverso da potência é a raiz, então você tem que tirar a raiz para descobrir a velocidade. Raiz de 324, se você fizer aí de cabeça, dá 18 km por hora. Então, significa que, em relação ao solo, o pingo de chuva está caindo com 18 km por hora, portanto, a assertiva correta, letra A. Beleza? Esses eram, portanto, os últimos exercícios que faltavam para a gente fechar as nossas correções desse bimestre. A gente encerra por aqui, devia ter mais alunos, mas tudo bem. De qualquer maneira, eu estou gravando. Obrigado pela atenção de quem pôde participar. Bons estudos, fiquem em casa e boas férias. Essa é a nossa última aula de física. E bom descanso a todos. Fiquem em casa se puderem, porque a coisa está feia. Deixa eu encerrar a gravação.